Olá, humanos, espero que estejam bem, ou no mínimo menos confusos do que eu depois desse capítulo. Mas como é de praxe, a caneta do Kishimoto tá pegando fogo e o cara tá armando um plot muito foda. Eu sei, você deve estar pensando o que o Hashirama tem a ver com a Kurama, mas fica comigo até o final que vocês vão entender tudo o que eu quero dizer. Eu prometo e, claro, para isso eu vou te dar pelo menos 5 teorias diferentes do porquê a Kurama pode voltar e do que tá acontecendo com a Himawari agora. Porque agora que saiu a versão oficial do capítulo, a gente tem uma noção um pouco melhor da tradução e de algumas ideias do que pode estar rolando. E, claro, ele começa com a gente vendo lá a cena do Boruto com Mitsuki, mas dessa vez pelos olhos da Eida. E aí a gente vê como esse momento foi muito importante, não só para o Mitsuki, mas para Eida também. E a fala do Boruto sobre ele ser o sol e ser insubstituível fez o Mitsuki pensar muito sobre isso. Ainda mais porque a gente já tinha visto nos capítulos anteriores ele se questionando se o Kawaki, que em teoria é o Boruto e o sol dele agora, realmente era quem ele admirava. Aí a Eida molha a calcinha e fala sobre o perigo, entre aspas, né, que o Boruto representa. E assim, galera, mesmo ela não explicando isso, eu pelo menos acho que esse perigo que a Eida diz que o Boruto representa é com relação a esse poder de influência dele. Desse jeito, ele acaba exercendo um poder sobre ela através dessa influência e, de tabela, pode ser uma fraqueza dela, o que é até irônico. O que eu achei mais maneiro que não foi só porque o Boruto tá um gostoso hoje em dia, porque ela tá afim dele, mas porque ela tá genuinamente fascinada por ele, sobre o que ele pode estar pensando e querendo com tudo isso. Ainda mais ela que sabe tudo o que ele passou e como ele superou isso. Depois disso, o Kawaki e a Delta metem o pé em direção ao Boruto, e eu acho muito maneiro esse joia que a Delta meteu ali, foda-se, joia. Só que rola outro paralelo perigoso com o Sasuke, porque o Kawaki diz que depois que isso acabar, ele vai embora e ninguém nunca mais vai saber dele. O que é muito parecido com o que o Sasuke falava lá no começo do Shippuden. Não sei se vocês lembram disso, mas depois que o Itachi morresse, o Sasuke falou pro Orochimaru que ele poderia ficar com o corpo dele, porque ele já nem ligava mais. Então é outro ponto que me chamou a atenção, foi esse aí. E outra questão também foi nessa cena do Boruto com o Shikamaru, porque o Boruto falou que as pessoas presas não morreram, porque elas estão constantemente alimentando o clone com o chakra delas. O que faz sentido, porque a gente lembra daquela questão de que as pessoas presas lá na árvore divina alimentavam o cara que ia comer o fruto ou os Zetsus, só que nesse caso as pessoas não viram os Zetsu, né? E só que por elas estarem vivas e ainda alimentando o clone com o chakra delas, isso significa que talvez se matassem as pessoas presas, isso enfraquecesse os clones. E assim, eu duvido muito que vão fazer isso realmente, mas pode ser que esse dilema apareça mais pra frente, então eu quis deixar registrado. Outro ponto interessante é que quando o Kawaki chega lá e vê que o Boruto já vazou, pode ser que ele tenha começado a suspeitar do próprio Shikamaru, porque teoricamente seria impossível do Boruto perceber a presença do Kawaki, já que eles têm essa parada aí do karma. E, bom, você pode pensar assim, porra, né, e daí? Só que então, isso significa que se o Kawaki quiser tirar satisfação com isso, ele pode até atacar o Shikamaru um dia. Então, já pensou se o Shikamaru morre por isso? Eu acho difícil, porque eu tenho certeza que o Kawaki vai se redimir depois e não teria como, assim, se ele matasse um dos nossos favoritos, né? Mas, nunca se sabe. E, mano, na boa, a minha parte favorita do capítulo foi essa cena do Mitsuki com a Eida, porque é muito foda ver esse trabalho no desenvolvimento do Mitsuki que tem desde o começo da obra. Isso porque ele comenta que a Eida fez ele conhecer o que era o amor, e como talvez ele nunca fosse conhecer isso se não fosse por ela. O que, assim, coitado, né? O cara nem com 15 anos tá e, assim, já tá achando que vai morrer virgem, né? Mas tudo bem, quem nunca, né? É muito foda ver esse tema desse conflito interno do Mitsuki, que é bem mais trabalhado no anime, mas que agora tá sendo no mangá também. Porque essa questão dele ser um tipo de androide faz um paralelo muito maneiro dele com a Eida, e finalmente estão trazendo isso à tona, porque os dois são seres artificiais. Só que pro Mitsuki não tinha mais nada que importava, já que ele tinha o Sol, ou seja, o Boruto iluminando ele. E essa ideia de que a personalidade do Boruto, as ações dele e o jeito dele em geral, faz com que ele seja uma pessoa tão cativante que faz com que os outros orbitem ao redor dele, como o Naruto também fazia. E tanto o Mitsuki quanto o Orochimaru, eles perceberam que o melhor para ele, pro Mitsuki no caso,
seria estar perto do Boruto para ele aprender a ser mais humano e ter alguém com que ele fosse ficar fascinado, alguém de referência para ele mesmo. Só que agora isso é complicado para o Mitsuki, porque a onipotência da Ida invertendo o Boruto com o Kawaki trouxe um conflito para ele. Porque ele tem as memórias, esse sentimento de amor que ele tem pelo Boruto, que agora é pelo Kawaki, mas que no fundo não fazem sentido para ele, porque a personalidade do Kawaki é totalmente diferente. Ou seja, a personalidade do Kawaki pro Mitsuki deveria ser esse sol, esse cara vivo, alegre, com uma personalidade forte, mas ele sente que aquela pessoa não é quem deveria ser. Mas como tem o lance da onipotência interferindo nele, o cara tá ficando maluco das ideias, galera. E esse impacto do Boruto na Ida vai mudar tudo daqui pra frente. E cara, o Jura é um vilão sinistro. E por isso, eu não sei vocês, mas quando eu vi o Jura e esses caras todos pela primeira vez, eu não curti muito, pra falar a verdade. Na verdade, eu não sabia muito bem o que achar. Porque é um visual meio bizarro, mas puta caralho, mano. Agora eu acho incrível. E os caras entram pela porta da frente com a mão no bolso, mataram o esquadrão de um jeito brutal e entraram no sebo como se nada tivesse acontecendo. Tá entendendo, pô? O cara tá de sacanagem de tão foda que ele tá sendo. E a personalidade que é tão tranquila, que causa um medo, porque uma hora ele tira uma com o Hidari por fazer uma pergunta burra, na outra ele tá fascinado com os livros, e depois o cara tá arrebentando o Kawaki na porrada como se assim, ó, foda-se, como se nada tivesse acontecendo demais com ele. É louco como ele ficou preocupado com o Kawaki acabar destruindo a loja, e aí a gente viu que o Mokuton do cara não só foi rápido, mas também forte o suficiente para prender alguém até do nível do Kawaki. E depois de apanhar da forma mais violenta e humilhante possível, o Jura se referiu a ele como Otsutsuki, ou seja, com aquilo que o Kawaki mais odeia na vida dele. E com ele caindo na caixa d'água, aí pode anotar, galera, é agora que o Kawaki vai se radicalizar ainda mais, porque foi depois que o Sasuke também percebeu que era fraco na caixa d'água, que ele surtou ainda mais. Então tem o uso desse signo, dessa referência e tudo mais aí. E agora a parte mais importante do capítulo, que é a Himawari é um monstro, né? Agora sim é a parada sinistra e polêmica mesmo, galera. Porque quando o Jura seguiu o que ele achou ser o Naruto, ele disse, abre aspas, ele é um hospedeiro que abriga uma besta de caudas. Como também sou uma personificação de uma besta de caudas, sei como é, o chakra da besta de caudas que ele abriga. Ou seja, o motivo que fez o Jura sentir o Naruto é o fato dele ser um tipo de Jubi, de 10 caudas. E o próprio 10 caudas na guerra sentia as bijus dentro do Naruto também. Só que o Jura deu de cara com a Himawari e aí veio a polêmica. Porque caralhos a Himawari teria o chakra da Kurama, sendo que, teoricamente, seria impossível de ela reviver ainda mais em alguém. E assim, eu penso e espero que seja o seguinte. Eu acho que a Himawari até pode ter resquícios do chakra da Kurama nela, até porque os traços na bochecha são influência do chakra da Kurama que estava com o Naruto quando ele engravidou a Hinata, e isso é confirmado mesmo. E, bom, lá no Boruto clássico, né, tem um momento que o Daemon ataca a Himawari com toda a força, mas para do nada e fala que alguém com o poder dela deveria ser fácil dela desviar. Ou seja, o terreno para o poder oculto da Himawari já estava sendo preparado há um tempo. Só que mesmo o Daemon sendo mais forte até agora, ele ainda ficou em choque com a Himawari. E como o Daemon é mais forte do que o Ishiki, o Koji, etc., ele não deveria ter medo nem do Naruto com o poder completo da Kurama, mais o modo sábio dos 6 caminhos. Então como que ele, um pouquinho de chakra da Kurama, faria a Himawari ser alguém tão forte assim e ainda mais forte do que o Naruto? Não faz sentido nenhum. Então eu penso que o que o Jura quis dizer é que de alguma forma a Himawari tem alguma ligação com o poder do 10 caudas e por isso ele sentiu o poder dela, porque ele é a Shinjo. E a segunda opção, pra mim, é que ela pode ter um tiquinho do chakra da Kurama e por isso o Jura sentiu ela, mas o poder oculto de verdade que fez o Daemon sentir medo dela é outro poder. Ou seja, nesse caso, essa segunda opção de teoria pra mim faz sentido, justamente porque ela teria o resquício de chakra da Kurama dentro dela, o que iria corroborar com o que o Jura falou, mas ela ainda teria um segundo poder oculto ainda mais forte, que seria o que o Daemon sentiu medo dela.
E aí que entra na magia do Hashirama que eu falei no começo, porque a Himawari, sendo filha da Hinata, ela não é só uma Hyuga, ela é filha da princesa do Byakugan, que o Hamura, vulgo, o irmão do Sábio dos Seis Caminhos, escolheu como futuro da casa dele, e a própria Hinata recebeu o chakra do Hamura lá no The Last. Então, a Himawari é filha de um Uzumaki, que é a reencarnação do filho do Sábio dos Seis Caminhos com uma Hyuga, que recebeu o poder direto do Hamura. E fora isso, o Naruto também era o Jinchuriki da Biju mais forte e o pilar de todas as Bijus, como um tipo de Jinchuriki do Jubi mesmo. Ou seja, da mesma forma que isso de alguma forma ajudou o Boruto a ter as condições para despertar o Jogan, pode ser que essa genética absurda dos pais tenha passado para a Himawari de uma forma muito mais presente do que do Boruto. Até porque ela tem o Byakugan e tudo mais. E agora, provavelmente, a Himawari é a humana naturalmente mais poderosa da história, com um potencial ainda maior do que o do próprio Hashirama, que até então era o humano puro, entre aspas, mais forte. Porque não só o Hashirama era um Senju, mas era a reencarnação de Ashura, e ele, sem poder de Biju, Rinnegan, etc., ficou ainda mais forte do que o Madara com o Mangekyo Eterno e a Kurama. Então agora que esses pais absurdos que a Himawari tem, e talvez até a influência da Kurama e outras Bijus vinda do Boruto, ela tenha tirado o bilhete premiado da genética. Então, assim, por isso que o que eu penso do que pode acontecer é o seguinte: eu espero que a Kurama não volte tão cedo, e se voltar, a Himawari ainda tenha um outro poder oculto que justifique o medo do Daemon, mas pra quem viu o anime, sabe que a Himawari interagia com a Kurama e com o Shukaku, e que ela se dava muito bem com eles, o que já poderia ser um tipo de foreshadow há anos também. Mas enfim. E sabe outro possível foreshadow da volta da Kurama? É que na imagem que o Kishimoto fez no começo de Boruto, aquela com o time 7 já todo apelão, o Boruto, ele tava com um manto de chakra e 2 Byakugan. Eu particularmente achei que o Kishimoto tinha descartado essa ideia, ou que fosse um modo de chakra do Jogan, estilo o modo de chakra do Tensei Gano Toneri, eu tava realmente gostando nisso. Mas, aliás, ainda estou, mas pode ser que o Kishimoto sempre tenha tido a intenção de fazer a Kurama proteger a família Uzumaki e fazer a raposa passar para os filhos. Talvez separar ela na parte yin e yang igual o Minato fez, e cada filho conseguir uma metade. Talvez até role futuramente uma cena do Boruto se livrando do karma e recebendo a Kurama como uma forma de apoio vinda de um amigo do pai dele, que é isso que a Kurama é, né? E outra questão é que o Kishimoto planejava fazer o Boruto com o Byakugan, por isso que nessa imagem inicial ele tá com 2 Byakugan. Mas o cara se empolgou tanto na história do filme que ele esqueceu de desenhar essa porra. Vocês acreditam nisso? É muita... Então pode ser que essa ideia do Boruto com o Byakugan e Kurama, que estava nessa imagem, seja usado pra Himawari agora. Ele tenha descartado pro Boruto e use na Himawari, já que a gente sabe que ela tem um Byakugan e bem apelão por sinal. Detalhe, isso é só uma hipótese, tá? Uma das possibilidades. Agora, o que eu quero mesmo acreditar é que essa mistura genética de Uzumaki com Hyuga, e sendo filha do cara que tinha chakra de todas as Bijus, fez com que a Himawari fosse um tipo de ser único que se aproxima da própria Kaguya. Porque a Kaguya tinha a mistura dos clãs, e a forma verdadeira dela era fundida com a árvore divina. Então pode ser que o chakra das Bijus tenham, mesmo que minimamente, influenciado na formação do feto da Himawari. Sim, o corpo do Naruto já se moldou tanto por conta do chakra delas, que ele já quase morreu por isso. Inclusive, o plot lá daquela novel do Naruto Retsuden é justamente eles indo em busca da cura, por conta que o chakra da Kurama ficou tão presente no Naruto que ele tinha ficado doente já. E agora o Boruto e a Himawari têm traços de raposa por causa disso. Então sim, como o chakra é algo bem, assim, científico, entre aspas, também, ele é tão presente no corpo como as próprias células deles. Inclusive, as células são parte produtora do chakra. O que significa que o esperma do Naruto era o esperma mais forte do universo, porque tinha chakra de biju nele, e eu nem tô zoando. Eu realmente sinto muito por você ter ouvido isso, eu juro, mas era a conclusão do raciocínio, não tinha como não falar, era o que todo mundo tava pensando. Enfim. É claro que uma forma da Kurama voltar agora é que, se de alguma forma a Himawari e o Boruto tiverem influência do chakra da Kurama para ter os riscos no rosto, então pode ser que ela tenha um resquício desse chakra nela. Aí a Kurama poderia voltar a partir desse chakrazinho de Kurama nela como uma nova Kurama, sem memórias de qualquer passado. Isso já seria a desculpa perfeita para ela ficar com a Himawari mesmo, porque seria um novo ser, uma nova raposa.
E pode até ser que seja um tipo de biju totalmente nova, como uma mutação do chakra de biju, que pode ser que ela tenha sido influenciada pelos outros chakras do Naruto, além da Kurama. E por isso que o Jura se identifica com ela de certa forma, porque a genética dela pode ter feito um tipo de evolução forçada. E evolução aqui com mutação mesmo. Então a conclusão pra mim pode ser que ela tenha resquício desse chakra da Kurama ou das outras bijus, mas o fato dela ser metade Hyuga e metade Uzumaki, e inclusive com uma influência maior dessa genética do que foi no Boruto, fez com que, junto com esse chakra de biju, a Himawari tenha uma mutação insana, porque o Daemon ficou assustado com ela, sendo que ele é mais forte do que qualquer biju, do que todas as bijus juntas. Então, assim, eu falei muito, mas a gente ainda não tem certeza de porra nenhuma. E, claro, se você assistiu até o final, muito obrigado por isso. Você não sabe como me deixa feliz e honrado de saber que teve alguém para acompanhar essa brisa até o fim. E por isso, me conta aí o que você acha, o que você achou do capítulo, o que você acha das teorias que eu levantei. Então, tamo junto, rapaziada.